Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 7º ano. A aula de hoje inicia na página 108 e nós trabalharemos agora com a introdução ao estudo da álgebra, o cálculo algébrico. Iniciaremos essa parte do assunto observando os dados que o livro informa e depois, posteriormente, nós conversaremos sobre o tema, mas fica somente como lembrete, seria um lembrete, para que vocês pudessem prestar bastante atenção nesse assunto, tá? Então, essa parte do estudo, Introdução ao Uso da Álgebra, é um dos assuntos mais importantes que vocês vão ver esse ano. É um assunto novo. Vocês já conhecem um pouco dessa utilização de símbolos na linguagem matemática, mas agora a gente vai formalizar esse conhecimento, tá? E a álgebra, né, o estudo da álgebra, vocês vão iniciar agora nessa unidade, nessa série, e vão levar até o final da idade escolar de vocês. Dependendo do que vocês escolham para fazer vestibular, para o que curso vão fazer na universidade, vocês vão trabalhar também com esse assunto até no final da universidade, ou seja, todo estudo de vocês, toda vivência acadêmica, a partir de agora, vocês vão trabalhar com estudo da álgebra. Não somente para matemática, mas também aplicada à geometria, à química e à física, tá? E as outras disciplinas afins. Então, é muito importante, vocês precisam estar bastante atentos para poder entender. Geralmente, quando se começa a trabalhar com álgebra, dos questionamentos dos alunos a professora, não consigo entender. Mas vocês vão ver que quando a gente transpõe do que é prático para o que é real, então é muito mais fácil. Então, a gente vai aprender a partir de agora a trabalhar com abstrações, a trabalhar com símbolos, sentenças simbólicas, utilizando números e letras. Vamos lá, introdução. Na matemática, muitas vezes, recorremos às letras para representar números e escrever simbolicamente algumas sentenças. Esse procedimento pode ser utilizado em generalizações, utilizando fórmulas e também propriedades, nas quais o valor de cada letra varia. Nesse caso, as letras são chamáveis de variáveis. Então, vamos acompanhar esse trabalho aqui da professora com seus alunos. Então, bastante atenção. A professora disse: Júlio, pense em 2 números quaisquer e calcule. Então, ela dá aí 2 regras para ele. A diferença entre os quadrados desses números. Então, ele tem que saber o que é diferença, que está relacionado à operação de subtração. Quando fala em quadrados, é levar o número na potência 2. Então, diferença entre os quadrados desses números. E depois ela dá outra direção. Ela diz: o produto da soma desses números pela diferença entre eles. E depois ela diz: os resultados foram os mesmos. Então, Júlio vai começar a processar o que ela disse. Então, vou aproximar um pouco mais para vocês entenderem o que ele pensou. Ele disse: vou fazer as contas. Quando ela disse pense em 2 números, ele pensou em 4 e 6. Diferença entre o quadrado desses números. Então, ele pensou 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16. E 36 menos 16 é 20. Isso foi para a primeira direcionamento que ela deu. A diferença entre os quadrados desses números. Agora, o produto das somas desses números pela diferença. Então, ele pensou, agora eu vou calcular o produto da soma pela diferença. O produto é vezes da soma pela diferença desses números. Então, o produto de 6 mais 4, 10, vezes 6 menos 4, 2, 10 vezes 2, 20. Também deu 20. Então, o primeiro resultado deu 20, o segundo resultado deu 20. E ele respondeu para ela: também deu 20. Aí agora a professora vai fazer outro pedido agora para Lígia. Lígia, escolha outros 2 números e faça como Júlio. Então, ela pensou no número 8
e o número menos 3, e fez o mesmo cálculo, a diferença entre o quadrado dos dois. 8 ao quadrado, 64, menos 3 ao quadrado é 9. 64 menos 9, 55. Agora, a diferença entre os quadrados deu 55. Agora, a outra conta. Produto da soma pela diferença. O produto da soma, número positivo com número negativo, 8 com menos 3 dá 5. E 8 menos menos 3, que dá menos com menos dá mais. 8 mais 3, 11. 5 vezes 11, 55. Então, o primeiro resultado deu 55, o segundo deu 55. Então, ela disse, os dois resultados foram 55. E a professora termina dizendo o seguinte, ó, sempre que vocês calcularem a diferença dos quadrados de dois números, obterão o mesmo resultado que o produto da soma pela diferença entre eles. Representando os números por x e por y, como podemos generalizar esse cálculo? Então, de forma genérica, ao invés de usar números usando letras, ficou, ó, a diferença do quadrado de dois números, x ao quadrado menos y ao quadrado, é igual a x mais y, a soma deles, vezes a diferença entre eles. Então, isso aqui chama-se generalização. Isso é uma aplicação do estudo da álgebra. Então, vamos à próxima página, página 110. Também podemos usar o recurso de escrever simbolicamente algumas sentenças em situações que envolvem números desconhecidos. Nesse caso, as letras são incógnitas. Observe a balança em equilíbrio e veja como Lígia expressou a situação. Então, aqui eu tenho, ó, um pezinho de 50 gramas, dois pesos grandes do mesmo tamanho que eu não sei o valor. Então, ficou x e x. E ninguém sabe qual o valor desses pesos. Aqui o mesmo peso x, esse peso de 100, um de 20 e um de 10 gramas. E agora ela fez a seguinte generalização, ela montou uma equação, ó. Aqui igual, porque os dois pezinhos da balança têm o mesmo, estão em equilíbrio, tá? Corresponde ao mesmo peso. Aqui ficou 50 mais 1x com 1x, 2x, é igual a 1x. 100 mais 20 mais 10 dá 130. X mais 130. 50x mais 2x igual a x mais 130. Isso aqui são expressões algébricas. Então, vamos recapitular. Expressões como x ao quadrado e y ao quadrado. X mais y vezes x menos y. 50 mais 2x. E x mais 130 são chamadas de expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São expressões, tá? Que indicam operações matemáticas e contêm letras e números ou somente letras. Isso são chamadas de expressões algébricas. Se as expressões tiverem só números, elas vão ser expressões numéricas, mas se tem letras e números, são expressões algébricas. Agora, vamos praticar. Então, eu vou utilizar esses exercícios da página 110 para a gente iniciar a compreensão. Serão como se fossem exemplos para que a gente comece a abrir o nosso entendimento para compreender álgebra. Então, vamos lá, ó. Primeira questão. Represente por uma expressão algébrica o que está sendo dito aqui, tá? Então, a letra A diz a adição de 3 números consecutivos, tá? Então, preste atenção para entender. 3 números consecutivos, por exemplo, 4, 5 e 6. São 3 números consecutivos, mas com a álgebra eu não posso representar desse jeito. Tenho que representar usando letras e números. Então, eu vou chamar de 5, vai ser o x, tá? Como é que eu represento o 6? 6 é 5 somado 1, vai dar o 6. Quem é o 4? O 4 é 5 tirando 1, tá? 5 menos 1, 4. 5 mais 1, 6. Então, os números que estão antes dele, o antecessor é esse número menos 1 e o sucessor é esse número mais 1. E utilizando a álgebra como eu represento, o número que vem antes do x é x tirando 1.
E o número que vem depois do x, o sucessor, é x somado 1. Então, 3 números consecutivos, 4, 5, 6, com álgebra, x menos 1, x mais 1. Isso é um exemplo, tá? De uma generalização. Então, vamos lá. Letra A adição de 3 números consecutivos, x mais. Posso utilizar esses 3 aqui, tá? Como eu coloquei x mais, vou colocar x mais 1 mais x menos 1. Esses que são soma e subtração, eu coloquei entre parênteses, tá? Tanto faz a ordem que você vai colocá-los, tá? O quadrado da soma de 2 números. O quadrado da soma de 2 números. Sempre que fala potência em primeiro lugar, então eu abro um parêntese e coloco ela fora. Quadrado da soma de 2 números. Quais números que ninguém sabe? X e y. São números, são as variáveis, são as letras que a gente não sabe o valor que vai assumir. A soma dos quadrados de 2 números. Ó, aqui é a soma. Então, a soma do quadrado de 2 números. Soma do quadrado de 2 números. Aqui é o quadrado da soma de 2 números. E aqui a soma do quadrado de 2 números. Agora, a letra D. A terça parte de um número m adicionada ao número s. Terça parte significa dividir o número por 3. Dividir por 3. Então, a terça parte de m é m dividido por 3, adicionada ao número s, mais s, tá? Então, recapitulando, a adição de 3 números consecutivos, x mais 1, mais x menos 1. Tanto faz a ordem que eu coloco as parcelas. O quadrado da soma de 2 números, ó, quadrado, coloco um parêntese, da soma de 2 números. Os números x e y, porque não disse quais eram os números. Posso usar qualquer letra do alfabeto, A, B, C, D, A e E, X e Z, Y, Z, qualquer letra. Geralmente a gente usa mais o X e o Y, mas pode usar qualquer um deles. A soma do quadrado de 2 números. A soma do quadrado de 2 números. A terça parte de um número m, m dividido por 3, adicionado ao número s, mais s. Vamos à questão 2. Imagine que você queira revestir com carpete o piso de um quarto de medidas x e y, conforme a figura. A largura do quarto é x metros, ninguém sabe quanto, aliás, o comprimento. E a largura, y metros. Então, x e y. Agora, vamos responder essas questões sobre essa figura. Sabendo que o carpete é comprado por metro quadrado, como você indicaria a quantidade de carpete necessária? Para isso, a gente precisa calcular a área. Como eu calculo a área? Multiplicando comprimento vezes largura. Então, a área aqui seria o valor x vezes y. X vezes y. É assim que se resolve área. Vamos à letra B. Se você decidisse colocar rodapé, sabendo que o rodapé é comprado por metro linear, como você indicaria a quantidade de rodapé necessária? Não é preciso descontar o espaço da porta. Então, vamos contar o rodapé. Para o rodapé, eu preciso somar, observando aqui a figura. Eu tenho um rodapé aqui, ó, uma faixa de rodapé para esse lado, uma faixa de rodapé para esse lado. Essa medida é x e essa daqui também é x, é a mesma medida, é a mesma parede. E essa aqui, y, e essa outra parede de mesma medida, y. Parede y, mesma medida, parede y. Parede x, parede x. Então, para eu calcular essa medida de rodapé, eu tenho um x e mais um x. E um y mais um y. Então, eu tenho 2x
somado com 2y. Essa é a quantidade de rodapé necessária. Então, letra B, 2x, 2 vezes a medida do lado x, mais 2 vezes a medida do lado y. Isso é fazer generalização, tá? Agora, veja só. Terceira questão. Que expressão generaliza as igualdades abaixo? Então, substituindo essas raízes por letras. Como eu substituiria isso? Ó, eu tenho aqui um número negativo somado com um número positivo igual a zero. Um número positivo somado com um número negativo igual a zero. Número positivo somado com o oposto dele, zero. Ó, eles são opostos, um positivo e negativo mais opostos. Então, aqui eu poderia fazer a generalização x mais menos x igual a zero. Ou x menos x igual a zero, tá? Seria uma forma de fazer. Ou ainda, menos x mais x igual a zero. Seria uma forma de generalizar, de trocar esses valores aqui por letras, que se aplica a quaisquer outros números que sejam simétricos, opostos, um positivo e negativo, ó. Mesmo número, positivo e negativo, tá? Quarta questão. Você já estudou que o elemento neutro da adição é o zero, ou seja, a soma de um número com zero é igual ao próprio número. Isso a gente já sabe. Que expressão algébrica pode generalizar essa propriedade? A soma de um número qualquer com o zero é igual ao próprio número. Se aqui for 8, 8 mais 0 igual a 8. Se for 7, 7 mais 0 igual a 7. 20 mais 0 igual a 20. Então, isso é uma expressão algébrica que representa a propriedade do elemento neutro. E a última questão dessa folha, o elemento neutro da multiplicação é o 1. O que isso significa? Que qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Que expressão algébrica pode generalizar essa propriedade? Igual a gente fez aqui, por exemplo, ó, 1 vezes o x é igual ao próprio x. O x vezes o 1 é igual ao próprio x. Tá? Isso é um exemplo da expressão algébrica que generaliza essa propriedade. Então, passaremos à página 111. Para essa página 111, temos a questão 6. Veja que está com uma marcazinha aqui desfocada. A minha impressora imprimiu com essa marquinha, tá? Mas dá para a gente entender. Vejam só. Observe cada figura e escreva no caderno a expressão algébrica correspondente. Correspondente a quê? A distância entre os pontos A e C. Então, aqui eu tenho ponto A, ponto B. Esse espaço corresponde a x. E a distância de B para C, esse espaço corresponde a y. E a distância toda, x, que é esse pedaço, somado com y, que é esse pedaço. Então, essa é a expressão algébrica que representa essa distância. Vamos aqui, ó, perímetro. Perímetro do quadrilátero. Para a gente achar o perímetro é a soma dos lados. Somando todos os lados desse quadrilátero, ó, esse é o lado A, esse é o lado B, esse é o lado C, esse é o lado D. Como é que eu calculo o perímetro? Perímetro é a soma do lado A, mais o lado B, mais o lado C, mais o lado D. Veja que a gente está simplesmente generalizando, escrevendo a cada situação na forma de uma expressão algébrica. Não está resolvendo nada ainda, simplesmente aplicando, tá? Simplesmente montando situações através de álgebra. Não estamos resolvendo nada ainda, tá? Depois é que aprenderemos o que faremos com essas letras. Agora vamos à área. A área é um lado vezes o outro lado. A área desse quadrado, m vezes m. M vezes m. Isso é a área. Ou m vezes m é a mesma coisa que m ao quadrado, lembra? Bases iguais, repete a base e soma o expoente. 1 com mais 1, 2. Então, tanto pode ser assim como pode ser assim. E a última, o volume. Volume aqui na área a gente trabalha com figura que a gente chama de 2D, duas dimensões, comprimento e largura. Já
Um cubo, por exemplo, é uma figura 3D, que tem comprimento, largura e altura. Uma figura em 3 dimensões, por isso que a gente diz 3D. Como é que eu represento o volume desse cubo? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, aqui é A vezes A. Então, que é a mesma coisa de A ao cubo. Ó, 1 mais 1 mais 1, 3. A ao cubo, certo? Então, vamos agora à segunda parte, que é cálculo numérico, valor numérico de uma expressão algébrica, no próximo vídeo.